Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Agrocast. Eu sou Antônio Schacker, líder e gestor do Instituto Terra de Métricas Agropecuárias. Trabalho com gestão agropecuária há quase 20 anos, sempre buscando ajudar os nossos clientes a ganharem mais dinheiro. Hoje eu quero falar para vocês como estabelecer a meta financeira da fazenda. Fiquem conosco e acompanhem essa metodologia. Bom pessoal, a primeira pergunta que a gente faz quando a gente pisa numa fazenda é: qual a expectativa de resultado financeiro que essa fazenda pode atingir? E na verdade, assim, o nosso cliente sempre fala assim: olha, Antônio, eu quero o máximo possível. Eu quero tirar dessa fazenda o máximo possível de dinheiro. Eu concordo que a ideia é sempre buscar aí o máximo possível. Porém, a gente deve estabelecer uma meta, a gente deve estabelecer um alvo aí claro sobre quanto de dinheiro essa fazenda deve dar. Da mesma forma, agora em fase de Olimpíada, em épocas de Olimpíada, é muito legal, por sinal, que a gente percebe que alguns atletas comentam: poxa, a minha meta é uma medalha, outros não, minha meta é uma medalha de ouro. Ou o Brasil mesmo, que tem uma grande meta de ficar entre os 10 primeiros colocados aí. Então, da mesma forma que a gente precisa quantificar esse alvo financeiro da atividade pecuária, a gente precisa estabelecer uma metodologia para se conquistar esse alvo financeiro. E hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês aí um método para se conquistar. Mas antes de falar sobre esse método para a conquista do resultado financeiro, eu queria compartilhar com vocês a realidade de resultado da atividade pecuária brasileira. Acompanhem comigo aqui a realidade da atividade pecuária no Brasil. A gente observa que 4 em cada 10 fazendas ganham menos do que R$200 por hectare ano. Quando eu falo por hectare, lembre, é sempre hectare de área aberta, hectare de pastagem, uma área produtiva. 2 em cada 10 fazendas ganham menos do que R$100 por hectare. E, na verdade, 1/4 das fazendas no Brasil tem prejuízo. Apenas 2 em cada 10 ganham entre R$200 e R$400 por hectare, e apenas aí 17%, nesse caso 1,7 fazendas em cada 10 ganham mais de R$400 por hectare. Esse é o cenário aí da nossa atividade. Quando a gente aprofunda mais nesses números, a gente observa que a grande parte das fazendas no Brasil ganham menos do que R$200 por hectare. Apenas 30% das fazendas que a gente teve acesso ao número ganham aí em torno de R$500 por hectare. 20% ganham em torno de R$600 por hectare. E 10% das mais rentáveis superam R$800 por hectare ano. Então percebam aí que é uma diferença aí como água e vinho. Porém, de posse dessas informações, pode ser um ponto de partida para você definir o seu alvo financeiro. Você pode falar assim: poxa, eu tenho um projeto muito mais rentável do que esse, Antônio, de R$800 por hectare, eu vou focar em 1.600, em 1.700, 1.800. Poxa, sensacional, a gente conhece projetos pecuários que superam aí R$1.500 por hectare ano. Porém, eu preciso definir esse objetivo. E na definição desse objetivo, que é o motivo aí principal do nosso encontro de hoje, é esclarecer que existem 2 caminhos que são até inclusive convergentes para a gente definir o alvo financeiro da fazenda. O primeiro caminho para definir o alvo financeiro da fazenda é se estabelecer um alvo de quanto de dinheiro eu quero ter por hectare de área aberta da minha fazenda. Então eu tenho um alvo de 350, 400, 500, R$600 por hectare, e se eu tenho 1.000 hectares, eu vou fazer essa multiplicação. Um outro caminho que eu gosto bastante, na verdade, é definir quanto de dinheiro eu quero tirar sobre o que vale o meu rebanho. Então, eu conhecendo quanto vale o meu rebanho, naturalmente conhecendo quantas cabeças eu tenho, qual é o peso médio, qual é o valor médio de venda desses animais, eu tenho meu patrimônio pecuário. Ou seja, eu defino uma taxa média, que nesse caso eu sugiro 15% a mais, ou mais do que 15%, que é a taxa média para que eu possa aí rentabilizar meu rebanho. Ou seja, eu posso estabelecer um alvo de ganhar mais do que R$400 por hectare de área aberta, ou mais do que 15% do que vale o meu rebanho. Lembro aqui que são metas e a meta vai desdobrar em projetos, plano de ação, execução desse plano. Porém, tudo começa com o alvo central, com o ponto de partida e com a meta. Vou exemplificar aqui para vocês e possivelmente vai ficar um pouco mais fácil. Vamos supor que eu tenho uma fazenda, eu tenho que conhecer a área e a minha expectativa de resultado, e nesse caso a gente vai trabalhar com uma área de 1.000 hectares com uma expectativa de resultado de R$400 por hectare ano. Ou seja, o meu alvo financeiro anual é uma retirada de R$400.000 dessa propriedade, ou seja, R$400 por hectare. Então, parametrizei os R$400 em cima aí dos 1.000 hectares. Existe uma outra metodologia que eu gosto bastante, que é a metodologia sobre valor de rebanho e percentual que eu tenho expectativa, ou seja, eu tenho meu rebanho, valor médio, entendendo qual é o meu rebanho. Nesse exemplo, vamos imaginar que eu tenha 1.600 animais,
no caso uma fazenda rica e engorda naturalmente, aí que eu tenho 1.700 de valor médio, onde eu tenho um patrimônio pecuário na casa de 2,72 milhões. Então eu tenho um patrimônio de 2,7 milhões em gado. Ora, se eu tenho um patrimônio de 2,7 milhões em gado e tenho uma expectativa de resultado admitida de 15%, eu tenho aí os mesmos 400 mil de expectativa de resultado dessa propriedade ou dessa fazenda. Então perceba que eu inicio o ano, se o meu objetivo e desenho esse processo de acordo de onde estou, poxa, se eu já superei R$1.000 por hectare, eu vou buscar aí 1.500, 1.600, 1.700. Se eu estou em 300, eu estou olhando para 400 ou para 500, tá certo? Mas independente do valor estabelecido, o mais importante é ter esse valor estabelecido. Quero até contar um pouquinho desse desdobramento. Vamos supor que essa propriedade de 1.000 hectares com 1.600 cabeças, e eu sei, dentro da minha controladoria, das minhas métricas, que eu tenho um alvo, eu tenho um resultado de R$500 por boi. Ora, se eu tenho 400 mil de resultado, expectativa de resultado da minha propriedade, sei que me sobra R$500 por animal, ou é a minha meta que eu tenha de saldo líquido por animal abatido, ora, eu preciso ter um abate anual de 800 cabeças. Se eu tenho 1.600 de rebanho médio, eu tenho uma meta de taxa de abate de 50% ou 800 cabeças por ano. Naturalmente, se eu reconheço que o meu resultado por boi é inferior a 500, então naturalmente eu vou precisar bater um pouquinho mais para chegar nessa meta financeira. Então eu saio de uma taxa de abate de 50% para 60% ao ano, entendendo dessa forma. Agora vocês percebam que a partir do momento que eu tenho um alvo financeiro, eu estruturo o meu rebanho, estruturo minha operação para atender esse alvo financeiro e sempre seguindo a estratégia de amanhã estar melhor do que hoje. O alvo financeiro é o ponto de partida para o desdobramento de um projeto, e quando você tem esse alvo financeiro, você vai encontrar aí dentro da tua estrutura uma forma de conquistá-lo. Eu tenho convicção plena disso, tá certo? Pessoal, muito obrigado por estar conosco nesse Agrocast e até a próxima semana. Um forte abraço.